A gente diz assim, eu estava bem, mas parece que do nada eu comecei a passar mal e acabei tendo uma crise de ansiedade. Será que tem como a gente saber qual é o início de uma crise para poder evitar? Ou para não deixar piorar, pelo menos? É disso que nós vamos falar nesse vídeo. Eu sou Sandra, sou especialista em tratamentos para ansiedade e junto com a minha parceira de trabalho, a Inês, nós estamos aqui para te ajudar a vencer a ansiedade para você poder aproveitar mais a sua vida. Como identificar então o início de uma crise de ansiedade? É possível? Sim, é possível. Toda identificação de qualquer problema começa com a observação. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estar nos observando. Segunda coisa, saber que nada vem do nada, tudo existe um motivador, assim como na crise de ansiedade. Existem motivadores para te levar a desenvolver todo esse processo de aceleração do coração, respiração ofegante e todos os demais sintomas que podem evoluir numa intensidade que a gente considera uma crise. E quais são os motivadores? Nós chamamos de gatilhos da ansiedade. E esses gatilhos eles podem ser externos e internos. E dentro dos gatilhos internos, nós temos até os gatilhos fisiológicos. Por exemplo, uma tensão pré-menstrual, sede, fome. Quais são os gatilhos externos, por exemplo, que podem desenvolver um processo de ansiedade? Gatilhos como, por exemplo, notícias negativas, ruins, algumas questões como perdas de trabalho, de entes queridos. E também os internos podem ser sonhos, noite mal dormida e os fisiológicos, como eu falei. Tudo isso, quando a gente está diante dos gatilhos, a gente tem uma probabilidade muito grande de ter sintomas ansiosos. Então, a primeira coisa que a gente observa é, tem algum gatilho? E como que a gente pode saber se existe algum gatilho ou não? Diante do gatilho, a gente já tem um sintoma. Diante, por exemplo, de uma notícia, a gente já pode ter aquela sensação de choque, ou de dor, ou de medo. E isso já está indicando para você que aquilo, entre aspas, te pegou. Bom, terceira coisa que a gente pode identificar para realmente evitar entrar numa crise de ansiedade: a evolução dos sintomas, a piora da intensidade desses sintomas ou da duração deles. Uma coisa é você ter uma noite mal dormida, acordar meio ruim, cansada, se sentindo assim pesada. Outra coisa é você já acordar de uma noite mal dormida e ter a sensação de que, nossa, já acordei com batedeira, já estou pensando no pior. Isso já é um sinal de que aquela noite mal dormida está entrando como um gatilho. Então preste atenção. E você vai então acompanhando, observando como que você vai se sentindo. É importante também a gente tomar cuidado, porque esta observação, se ela for muito exagerada, se ela for muito obsessiva, ela também pode levar a um desenvolvimento da crise. Por quê? Porque quando você começa a observar os sintomas e eles durando ou ficando mais intenso, isso já pode ser por si só ansiogênico. Então, o que a gente diz? Observe, mas fique ainda numa posição de fora. Não se identifique com esses pensamentos negativos, do tipo assim, nossa, eu tô piorando, ih, vou entrar em crise, ai meu Deus do céu, o que eu faço agora? Se você sofre de um transtorno de ansiedade, você costuma ter crises, você já sabe o que você pode fazer, especialmente se você nos acompanha aqui no nosso canal. Uma das principais ferramentas para a gente lidar com a crise, seja no começo ou no meio dela, é a respiração dos 5 passos. Se você não conhece, eu sugiro fortemente que você vá até o nosso canal e busque a série Controle da Ansiedade, 15 técnicas naturais. Lá nós temos todo o passo a passo para você aprender essa respiração dos 5 passos e se tirar literalmente de uma crise de ansiedade, seja no meio ou seja no começo dela. Então, observe seus sintomas, observe os gatilhos e saiba que você observando a evolução disso, numa piora,
você já lança a mão da respiração dos 5 passos, para poder sair o quanto antes desse quadro e realmente se conectar com o aspecto positivo da vida, das coisas que estão te acontecendo e poder olhar o que a gente chama da metade do copo cheio de água e não focar na metade do copo vazio. Se você quer saber mais, entra lá no nosso canal. Nós temos vários vídeos te explicando sobre a questão da respiração e das crises de ansiedade. Se esse vídeo agregou para você valor, deixa pra gente um curtir. Compartilha para que mais pessoas saibam que é possível sim a gente identificar o início de uma crise de ansiedade e mais, poder evitá-lo. Se inscreve nos nossos canais e foca no que funciona.